Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre compreensão e interpretação de texto e vamos falar um pouco sobre as estratégias, como compreender, como interpretar um texto e a partir de técnica, né? Tem muita gente que tem dificuldade diante de um texto de compreender as estruturas mais profundas do texto, as relações de sentido que estão ali, às vezes implícitas, por falta de técnica, simplesmente por falta de técnica. Então, na aula de hoje, nós vamos ensinar uma das técnicas que é muito importante para você dominar a arte de interpretar e de compreender textos. E aqui vai servir para quem? Vai servir para aquele aluno que vai prestar o Enem, que vai prestar o ENAD, que vai participar de um processo seletivo, de uma prova, que vai participar, por exemplo, que está se preparando para o vestibular. Então, um concurso, todas as provas que envolvem hoje questões objetivas, discursivas, elas são contextualizadas. O que significa ser contextualizada? Significa que vai existir um texto, que vai existir ali um texto motivador, algo que vai desencadear ali, que a partir desse texto, você precisa entender o texto, você precisa compreendê-lo para poder responder aquilo que se pede na questão, tá? Então, eu espero que você aproveite bastante a aula de hoje e a técnica que nós vamos aprender nessa aula é a técnica de palavras-chave, tá bom? Bom, para compreender a dinâmica de um texto, nós precisamos ter a certeza de que um texto ele apresenta pistas para que você o compreenda. Né? Às vezes a gente fica procurando assim tão distante de nós as chaves para compreender o texto, mas às vezes as pistas elas estão bem ali diante de nós. Basta que nós entendamos como é o que nós precisamos fazer para poder encontrá-las, encontrar essas pistas. Bom, existem inúmeras formas de compreender um texto, e aqui na aula de hoje especificamente nós vamos falar mais sobre compreensão do que interpretação propriamente dita, porque são duas coisas diferentes, né? Questões que exigem compreensão de texto, pura e simplesmente, quando você está diante de uma questão que envolve a habilidade de compreender o texto, você não precisa ficar buscando conhecimentos externos ao texto, porque a resposta vai estar ali diante de você. Basta que você entenda aquilo que está escrito, os sentidos do texto, para você conseguir retirar dele a resposta. Já quando a gente está diante de um texto, de uma questão que exige a interpretação, então vai exigir um pouco mais de nós, vai exigir uma competência um pouco maior. Nós precisamos depreender dos conhecimentos de mundo que nós carregamos durante a nossa vida e a partir do texto, né, fazer aquilo que se pede. Então, duas são as primeiras estratégias que nós vamos tratar aqui um pouquinho nessa aula. São as palavras-chave, que é o destaque, né? Nós vamos nos concentrar bastante nisso aí, e na continuidade, as ideias-chave. Se nós encontrarmos as palavras-chave, né, ou as ideias-chave, não são a mesma coisa, né? Mas ou usando uma técnica ou usando outra, nós teremos pistas para compreender o texto, ok? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho com esse conceito, né? O que vem a ser palavras-chave? Palavras-chave, elas nada mais são aquelas palavras que são mais importantes no texto. Aquelas que se destacam, aquelas que quando você lê o texto, você percebe que muitas vezes elas estão repetidas, elas são repetidas 2, 3, 4 vezes, e quando elas não são repetidas, elas são referenciadas por outras palavras. Então tem um pronome que retoma essa palavra, né? Tem um sinônimo, existem vários processos de retomada de palavra. Então, palavras-chave são palavras de maior destaque.
Em cada parágrafo, nós podemos depreender algumas palavras-chave, uma ou mais de uma, e são essas ideias que vão estabelecer uma referência à ideia principal que está sendo desenvolvida no texto. Bom, o processo para nós encontrarmos a palavra-chave ou as palavras-chave, eles podem ser diversos, mas o que nós recomendamos aqui, levando em consideração que nós estamos falando de interpretar texto de questões, então de questão de vestibular, de questão de concurso, de questão de Enem, de questão de ENAD. Então, como nós estamos focando na arte, né, de responder questões, então nós estamos considerando textos mais curtos. Não estamos considerando, por exemplo, textos, um livro, a compreensão de um artigo científico. Nós não estamos falando dessa modalidade textual, que obviamente vai exigir técnicas diferentes. Se eu pego um livro de 100, 200, 500 páginas, fica muito difícil eu compreendê-lo a partir da técnica de encontrar palavra-chave, né? Porque é um texto muito, muito extenso. Mas como nós estamos falando aqui de resolução de questões, então essa técnica ela é muito bem-vinda, ela ajuda bastante e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Mas o que acontece? Quando você está diante de um texto curto, entende que é possível que você faça ali mais de uma leitura. Porque nem sempre a primeira leitura ela vai te dar a compreensão profunda do que o texto está querendo expressar. Então, geralmente, essa primeira leitura ela te dá uma noção vaga, uma noção geral daquilo que o autor quis dizer. Já uma segunda leitura, uma leitura mais pausada, aí sim, possivelmente você já consiga depreender a informação essencial de um texto. Ai, professora, mas e se nem na segunda leitura eu entender o texto? Isso pode ocorrer, porque às vezes o texto é técnico, às vezes o texto ele tem algumas expressões mais complexas, então vai exigir de você talvez uma terceira, uma quarta leitura. Mas isso também vai de acordo com o leitor. Existem leitores que já estão mais acostumados, já tem um léxico maior, né? O vocabulário que domina é um pouco maior, então vai ter mais facilidade. Então, essa técnica ela consiste em encontrar as palavras mais expressivas, as palavras-chave, para localizar então a informação que é essencial. Bom, e para nós falarmos então de encontrar palavras-chave, nós vamos partir de onde para encontrar essas palavras-chave? De onde nós vamos partir? Vamos partir, de repente, partir da parte ficou ruim, né? Nós vamos partir a partir do pedaço do texto menor. Então, vamos começar dos parágrafos. Pode ser que um texto de questão ele tenha apenas um parágrafo e pode ser que ele tenha mais de um, tá? Então, o interessante é você partir, então, desses parágrafos e tentar encontrar essas palavras-chave. Essas palavras-chave, é muito importante que você entenda que elas estão relacionadas a outras, tá? A outras palavras. E é justamente essa inter-relação entre as palavras que produz o sentido do texto, ok? Por quê? Porque quem escreve um texto, não escreve um texto de qualquer jeito. Um texto não é um amontoado de palavras ali jogadas aleatoriamente. Um texto ele tem uma estrutura, ele segue ali um padrão mais ou menos, não idêntico, né, para cada texto, mas existe conexões, existem regras na construção de um texto, que nós não vamos falar sobre isso hoje, mas que é possível, então, a gente entender perfeitamente onde localizar essas palavras, tá bom? Então, quando você está diante de um texto, para encontrar essas palavras-chave, você pode fazer umas perguntinhas para o seu texto. Como, por exemplo, o que é? Sobre o que está falando esse parágrafo? Né? Como é que funciona isso? Para que serve? Onde? Né? Onde está determinada coisa? Quando acontece? Então, a partir de algumas palavrinhas que você pode interrogar o texto, pode ser que seja uma boa maneira de você começar encontrando essas palavras-chave. Bom, vamos então à prática para a gente não
delongar muito esse vídeo. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um parágrafo. O parágrafo diz assim: proprietários e mendigos. Duas categorias que se opõem a qualquer mudança, a qualquer desordem renovadora. Colocadas nos dois extremos da escala social, temem toda modificação para bem ou para mal. Estão igualmente estabelecidos, uns na opulência, outros na miséria. Então, quando nós olhamos para esse parágrafo, e fazemos aí uma leitura ou duas leituras, você já consegue logo de cara identificar a que esse parágrafo está referindo, né? Quando você encontra a resposta para essa pergunta, né? Olha, a que esse texto se refere, você está encontrando as palavras-chave. Então, se eu pergunto assim, olha, qual que é a temática principal desse parágrafo? Qual que é o assunto? Sobre o que esse parágrafo está falando? Então, nós encontramos o quê? Proprietários e mendigos. Proprietários e mendigos. E quando você pergunta assim, o que se fala sobre proprietários e mendigos, você vai encontrar algumas palavrinhas que remetem a essas palavras-chave, ou essa expressão-chave. Então, por exemplo, o que proprietários e mendigos? Duas categorias. Está dizendo, ó, proprietários e mendigos são duas categorias que se opõem, né, a qualquer mudança, a qualquer desordem renovadora. Colocadas nos extremos da escala social, temem. Quem é que temem? Proprietários e mendigos. Né? Quem são colocados nos dois extremos da escala social? Proprietários e mendigos. Quem estão igualmente estabelecidos? Proprietários e mendigos. Quem está, alguns na opulência e outros na miséria? Proprietários e mendigos. Então, eu acredito que você consegue perceber que essas expressões estão relacionando-se, todas elas, a proprietários e mendigos, ok? Então, quando você lê um parágrafo, você consegue, inclusive, confirmar se as palavras-chave são essa. Porque talvez você pudesse falar assim, talvez a palavra-chave aqui seja desordem, ou seja, escala social. Será? Vamos ver se as outras palavras do texto estão relacionadas diretamente a essa expressão, tá? Ou a essa palavra, ou a essas palavras. Então, é uma maneira de você confirmar se aquilo que você está pensando realmente é verdade. Então, quando eu começo a olhar, eu faço um círculo, destaco essas palavras-chave ou essa expressão-chave e começo a ler o restante do parágrafo pensando assim, será que isso está se relacionando a essas palavras-chave? Se isso se confirmar, então está confirmada a sua hipótese, tá? Porque as palavras-chave são o quê? Mesmo que nós acabamos de dizer, são as palavras mais importantes do texto, do parágrafo, no caso. Já o conceito de ideia-chave, ele é um pouquinho mais amplo. Então, enquanto as palavras-chave são palavras, né, que se destacam no texto, um ou mais, as ideias-chave, elas são o quê? Uma síntese do parágrafo, e é nela, ou são nelas, nas ideias, que se concentram justamente aquelas ideias mais dominantes, mais importantes, ok? Então, a ideia-chave, ela responde uma perguntinha, ou seja, o que se fala sobre essa palavra-chave? Então, encontrou a palavra-chave? Ok. Então, aí você pergunta para essa palavra-chave ou para essas palavras-chave. O que se fala sobre isso? Ok? Então, vamos tentar pensar aqui numa ideia-chave para esse parágrafo? Vamos reler, então, esse parágrafo. Proprietários e mendigos, duas categorias que se opõem a qualquer mudança, a qualquer desordem renovadora. Colocados nos dois extremos da escala social, temem toda modificação para o bem ou para bem ou para mal. Estão igualmente estabelecidos uns na opulência, outros na miséria. Ok, então nós já descobrimos qual é a palavra-chave,
proprietários e mendigos, e aí se eu pergunto para a palavra-chave, para essa expressão-chave, o que se fala sobre proprietários e mendigos? A resposta que temos é o quê? Proprietários e mendigos são categorias que se opõem nos extremos da escala social. Ai, professora, mas essa frase, essa ideia-chave, né? A ideia-chave, ela não é uma palavra só ou duas. Ela é uma frase coesa, né? Uma frase com sentido completo. Professora, mas essa frase a gente vai encontrar no texto assim diretão ou a gente precisa construir? Nós podemos construir. Então, nós podemos falar tanto assim, proprietários e mendigos são categorias que se opõem nos extremos da escala social, ou nós podemos dizer, por exemplo, proprietários e mendigos são categorias que se opõem, opa, foi um errinho de digitação, que se opõem uns na opulência e outros na miséria. Também, percebam, são duas ideias, né? Duas frases diferentes, mas que têm o mesmo significado. Tudo bem? Bom, prosseguindo aqui então. Agora nós vamos tentar agora encontrar as palavras-chave de um texto um pouquinho maior, tá? Então esse texto, ele tem 4 parágrafos e nós vamos procurar compreendê-lo, tá? Não é um texto tão grande, então poderia ser um texto sim um texto que caísse inteiro ali numa questão para você responder. Vamos fazer uma primeira leitura? É universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidentes de trabalho que o investimento em sua prevenção. Mas, então, por que eles ocorrem com tanta frequência? Falta, evidentemente, fiscalização. Constatar tal fato exige apenas o trabalho de observar obras de engenharia civil ao longo de qualquer trajeto por ônibus ou por carro na cidade. E quem poderia suprir as deficiências da fiscalização oficial, os sindicatos, patronais ou desempregados, não o faz. Se não for por um conformismo cruel, a tomar por fatalidade o que é perfeitamente possível de prevenir, terá sido por nosso baixo nível de organização e escasso interesse pela filiação a entidades de classe, ou por desvio dessas de seus interesses primordiais. Falta também a educação básica, prévia a qualquer treinamento. Com baixíssima escolaridade do trabalhador brasileiro, não há compreensão suficiente da necessidade e benefício dos equipamentos de segurança, assim como da mais simples mensagem ou de um manual de instruções. E há, enfim, o fenômeno recente da terceirização, que pode estar funcionando às avessas, ao propiciar o surgimento e a multiplicação de empresas fantasmas de serviços que contratam a primeira mão de obra disponível, em vez de selecionar e oferecer a mão de obra especializada. Então percebam que esse texto ele tem ali um tema, né, um tema principal. E agora, só que assim, né, pode parecer muito óbvio numa primeira leitura, mas quando você relê o texto parte por parte, parágrafo por parágrafo, você consegue confirmar a tua hipótese ou descartá-la. Porque às vezes numa primeira leitura a gente tem uma falsa impressão de que o texto está abordando um assunto e na realidade ele não está. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes diante de uma questão que cai em um texto em que nós temos familiaridade com o tema, nós podemos ficar ansiosos para respondê-la rapidamente e não nos determos ao fato de que às vezes a abordagem é diferente, às vezes porque você encontra uma palavra que se destaca, que é conhecida sua, né? E você tem aquela impressão de que, nossa, domino aquele conteúdo. Mas às vezes a forma como o tema está sendo abordado não é aquele que você imagina, tá bom? Então vamos fazer a leitura parágrafo por parágrafo para confirmar então sobre o que esse texto fala e para
para resolver o nosso objetivo maior, né? Para atender o nosso objetivo maior, que é compreender esse texto por completo. O primeiro parágrafo diz assim, então: é universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidentes de trabalho que o investimento em sua prevenção. Mas, então, por que eles ocorrem com tanta frequência? Então, se eu pergunto para vocês qual que é a palavra mais importante aqui do texto, quais são as palavras mais importantes, mas o ideal é nós tentarmos encontrar uma, porque o parágrafo não é tão grande assim. Então, se eu pergunto para você, qual que é, então, né? Qual que é a palavra mais importante desse parágrafo? O que que você responderia? Sobre o que está falando esse parágrafo? Sobre acidentes de trabalho, concorda comigo? Que o texto todo, o parágrafo está falando sobre acidentes de trabalho, tá? Mas como nós podemos confirmar essa hipótese? Bom, vamos pensar aqui, vamos tentar afunilar um pouquinho. A gente tem uma expressão, acidente de trabalho, mas se eu pergunto para você, qual dessas palavras é mais importante, acidentes ou trabalho, dentro desse contexto, dentro desse parágrafo? Acidentes, correto? Já que a gente está falando de prevenção, não é prevenção em trabalho, investimento em prevenção, investimento em prevenção de trabalho, não, né? Reparação, bom, enfim. Acidentes é a palavra mais importante, então a gente vai colocar acidentes como palavra-chave. Mas vamos confirmar se realmente acidentes é a palavra mais importante desse parágrafo? Veja bem, se nós retomarmos a leitura, nós vamos observar que existem outras palavras que se relacionam com essa palavra acidente, retomando ou antecipando, então isso é comum no texto. Então, se você percebe que outras palavras do texto, elas retomam, elas antecipam, elas se relacionam diretamente com essa palavra que você colocou como chave, possivelmente você está correto, a tua interpretação está correta. Então, é universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidentes de trabalho que o investimento em sua prevenção. Então, se a gente pega aqui, sua prevenção, sua o quê? Prevenção do quê? Dos acidentes, tá? Que mais? Mas, então, por que eles ocorrem com tanta frequência? Eles quem? Uma nova palavrinha que se relaciona também com acidente. Eles quem? Por que eles ocorrem com tanta frequência? Por que os acidentes de trabalho ocorrem com tanta frequência? Então, nós podemos confirmar que acidente de trabalho seria a nossa expressão aí, né? A nossa expressão a mais importante do texto. Então, o parágrafo fala sobre o quê? Sobre acidente de trabalho, ok? E o que se fala sobre acidentes de trabalho? Que a reparação é mais cara que a prevenção. Então, reparar, né? Reparar, corrigir, consertar é mais caro do que a prevenção, ok? Então, nós chegamos aí a quê? A uma ideia-chave. Qual que seria a ideia-chave desse parágrafo? Uma frase que consiga, então, englobar a nossa ideia principal, né? A reparação dos acidentes de trabalho fica mais cara, né? Mais caro do que a prevenção. Tudo bem até aí? Muito bem. Vamos ao segundo parágrafo, então. Vamos fazer uma primeira leitura aí. Falta, evidentemente, fiscalização. Falta fiscalização no que diz respeito a quê? Vamos lembrar sobre o que falou o nosso primeiro parágrafo. Acidente de trabalho. Então, falta fiscalização relacionada aos acidentes de trabalho. Constatar tal fato exige apenas o trabalho de observar obras de engenharia civil ao longo de qualquer trajeto por ônibus ou por carro na cidade. E quem poderia suprir as deficiências da fiscalização oficial, os sindicatos, patronais ou empregados, não faz. Se não for por um conformismo cruel, a tomar por fatalidade o que é perfeitamente possível de prevenir, terá sido por nosso baixo nível de organização e escasso interesse pela filiação a entidades de classe ou por desvios de seus interesses primordiais.
Então, quando você olha para esse parágrafo, você consegue enxergar que ele está relacionado com o parágrafo anterior, ou seja, com acidentes de trabalho. Mas vamos pensar se acidentes do trabalho ainda é a palavra-chave desse parágrafo. Não, aparece uma palavra, a ideia ainda se mantém focada em acidentes de trabalho, mas existe uma palavra-chave sobre a qual as outras vão se organizar agora nesse novo parágrafo. Que palavra é essa? Fiscalização. Muito bem. Falta o quê? Fiscalização. Tá, mas como nós vamos constatar, né? Como nós vamos constatar se essa é a palavra-chave? Fazendo uma leitura do parágrafo novamente e observando aqui que outras palavras, obviamente, se referem à fiscalização. Então, o que se fala sobre fiscalização? Que fiscalização falta, né? E aí a pergunta que nós podemos fazer ao nosso texto: por que falta fiscalização? Tá? E o próprio texto responde: porque quem poderia suprir as deficiências da fiscalização oficial, ou seja, os sindicatos patronais ou de empregados, não o faz. Ok? Então, qual seria a resposta? Por que falta a fiscalização? Porque quem deveria fazer, não faz. Então, nós chegamos aí a uma ideia-chave do parágrafo, né? Então, a ideia-chave do primeiro parágrafo é o quê? Acidentes de trabalho, né? É mais fácil prevenir, né, do que remediar. Então, acidentes de trabalho deveriam, fica mais caro, né? A prevenção, fica mais caro o conserto, né? Do que a prevenção. E aqui no segundo parágrafo ele diz um dos motivos por que ocorrem os acidentes de trabalho. Por quê? Porque falta fiscalização. E por que falta fiscalização? Porque quem deveria fazer não faz. Então nós temos aí uma ideia-chave. Falta fiscalização porque quem deveria fazer não faz. Ok? Vamos então ao nosso terceiro parágrafo. Então, acidentes de trabalho ocorrem porque, segundo parágrafo, falta fiscalização. Vamos ver o terceiro? Qual que é a ideia? Qual que são as palavras-chave que nos permitem entender esse terceiro parágrafo? Falta também a educação básica, prévia a qualquer treinamento. Com a baixíssima escolaridade do trabalhador brasileiro, não há compreensão suficiente da necessidade e benefício dos equipamentos de segurança, assim como da mais simples mensagem ou de um manual de instruções. Então, o que nós estamos falando aqui? Primeiro parágrafo. Acidentes de trabalho ocorrem, né? Por quê? Segundo parágrafo responde: por falta de fiscalização. E o terceiro parágrafo dá um outro motivo por que ocorre acidentes de trabalho. Qual é esse motivo? Educação básica. Né? Então, educação básica, se você for observar, a educação básica é a palavra-chave do texto. E outras palavras comprovam isso também. Mas entre educação e básica, qual que é a palavra mais importante? Educação. E o que se fala sobre educação aqui no texto? O que se fala sobre educação? Se a nossa palavra-chave é educação, fala que a educação falta também. Assim como no parágrafo anterior falta fiscalização, nesse segundo parágrafo, o autor está dizendo que falta também educação. Percebe como o texto, ele não é um amontoado de palavras, frases e parágrafos jogados ali ao léu. Ele tem um encadeamento, um parágrafo fala com o outro, né? As palavras dentro do texto, elas se relacionam entre si. E é muito importante que você se prenda a essa análise para poder interpretar e compreender corretamente o texto, tá bom? Então, falta educação básica, né? Falta educação. Tá, qual que é o problema que a falta da educação, ela gera, então, né? O texto responde isso? Porque o texto afirma, o parágrafo afirma que falta educação também. Mas qual é o problema que falta educação? O texto responde, né? Olha só, falta também educação básica prévia a qualquer treinamento. Com a baixíssima escolaridade, e olha só que interessante, nós não estamos fazendo esse processo de análise de todas as palavras que retomam a palavra-chave
para o texto não ficar, para o vídeo não ficar tão grande. Mas você pode fazer esse exercício em todos os parágrafos. Então, olha só, baixíssima escolaridade se refere à educação, tá bom? Então, vai fazendo isso também, que é bastante importante para você compreender o texto. Então, olha só, com a baixíssima escolaridade do trabalhador, não há compreensão suficiente da necessidade e benefício dos equipamentos de segurança. Ou seja, se a pessoa é ignorante, se ela não tem educação, ela não compreende o benefício dos equipamentos de segurança, não é verdade? E aí a gente chega à ideia-chave do nosso parágrafo. Falta educação, e a falta de educação gera incompreensão sobre a importância do uso dos equipamentos de prevenção. Perceberam? Perceberam como a gente consegue rapidamente, com 2 leituras, identificar e compreender o parágrafo? Se nós tão simplesmente encontrarmos as palavras-chave? Muito bem, e aí nós vamos então ao parágrafo final. E há, enfim, o fenômeno recente da terceirização, que pode estar funcionando às avessas ao propiciar o surgimento e a multiplicação de empresas fantasmas de serviços que contratam a primeira mão de obra disponível em vez de selecionar e de oferecer mão de obra especializada. Então, primeiro parágrafo, nós falamos sobre acidentes de trabalho. Segundo parágrafo, uma das razões por que elas ocorrem, né? Falta de fiscalização. Segundo parágrafo, um outro motivo por que os acidentes de trabalho ocorrem, falta de educação. E aqui, por fim, me parece que ele apresenta um terceiro motivo por que os acidentes de trabalho acontecem. Então, se você reler o texto, quiser pausar o vídeo para fazer uma releitura, você vai perceber que existe uma palavra que se destaca, e a palavra é terceirização, ok? Terceirização, então, é a nossa palavra-chave do terceiro parágrafo. E o que se fala sobre terceirização? O que terceirização? Né? Que são contratadas mão de obra despreparada, que é contratada mão de obra despreparada. E o que acontece, então, com mão de obra despreparada? Gera esses acidentes de trabalho. Então, percebe como o entendimento do texto se completa? Como nós podemos fechar a ideia-chave, então, desse parágrafo? A terceirização gera a contratação de mão de obra despreparada. Se a mão de obra é despreparada, possivelmente a mão de obra ela não tenha educação suficiente, ela não tenha condições, né, de trabalhar segundo aí os parâmetros, né, adequados, o que vai gerar novamente o tema do texto, que é os acidentes de trabalho, tá bom? Bom, e daí o que nós poderíamos constatar então? Então, numa questão para você identificar as palavras-chave do texto, você obviamente conseguiria entender sobre quais são elas, né? Então, será que o texto fala sobre aceitação universal, constatação, benefício, escolaridade? Ou investimento em prevenção, deficiências, entidades, equipamentos? Falta de fiscalização, organização, benefício, mão de obra? Prevenção de acidentes, fiscalização, educação, terceirização? Crescimento, conformismo, treinamento, empresas? Então, existem em cada uma dessas alternativas palavras que, sim, elas podem ser palavras-chave do texto, mas a alternativa que responde corretamente a todas as palavras que estão presentes no texto é a alternativa D, prevenção de acidentes no primeiro parágrafo, fiscalização no segundo, educação no terceiro parágrafo e no último parágrafo, terceirização. Percebeu como não é tão complicado entender um texto? É claro que um pouquinho de tempo disponível para você fazer mais de uma leitura vai ajudar bastante. E essa é uma das estratégias que nós podemos utilizar para compreender o texto na sua profundidade, identificando as palavras-chave. Ah, professora, mas eu tenho dificuldade, porque
não tenho certeza se é aquela palavra-chave mesmo a mais importante do texto. Tire a prova, né? Leia todo o parágrafo e verifique se as outras palavras elas estão relacionadas a essa palavra-chave. Porque a palavra-chave, junto no parágrafo, ela monta um campo semântico, um campo de significado. Então, se a palavra está deslocada, se ela só aparece uma vez, se ela não é retomada em nenhum momento, se nenhuma das outras palavras se referem a ela, então você já pode descartar essa tua hipótese, né? Porque a palavra mais importante, ela é retomada, ela é antecipada, ela se relaciona às outras palavras do texto também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e na próxima aula nós vamos responder mais exercícios sobre como entender um texto a partir das palavras mais importantes, a partir das palavras-chave, tá bom? Então, até a próxima aula!